E aí, moçada, tudo bem? Bom, esses dias eu trouxe uma discussão para a gente aqui a respeito da previsão de vendas, de quantidade de unidades vendidas, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido, utilizando médias móveis, né? Havia dito para vocês que aquele método de previsão ele é um pouco arcaico, bastante simples e não entrega bons resultados, digamos assim. Prometi para um momento futuro fazer uma discussão sobre técnicas mais arrojadas aí de previsão. E eu trago justamente hoje aqui uma discussão sobre suavização exponencial, que é uma técnica de previsão muito utilizada para vendas, por exemplo, previsão de receita, de faturamento mais robusta e que entrega resultados melhores, tá? Então a gente vai fazer uma discussão nesse sentido hoje. Já vou deixar bastante claro aqui que eu vou ter que fazer mais vídeos a respeito desse tema para que saia uma discussão com qualidade. Então, nesse primeiro momento aqui, eu vou fazer uma apresentação da técnica. A gente já vai sair daqui hoje conseguindo fazer previsões com suavização exponencial, mas posteriormente eu vou trazer em outros vídeos a parte matemática, né, como que é o funcionamento por trás do processamento do Excel a respeito da suavização, a intuição por trás do modelo. Então isso vai ficar para um segundo momento, beleza? Então vamos direto ao que interessa, vou tentar ser o mais objetivo possível aqui, tá? Então imaginemos aqui que nós temos o faturamento, né, o total de receita de uma empresa qualquer aqui no nosso caso são 36 meses, tá? De janeiro de 2018 até dezembro de 2020. Muito bem. E a gente deseja fazer a previsão, né, estimar um modelo de previsão desse faturamento aqui. Então, como que a gente pode fazer usando suavização exponencial? A gente vai lá em dados, análise de dados. Ele vai abrir uma caixa aqui com uma série de ferramentas. O nome no Excel é ajuste exponencial, tá? Já está selecionado aqui, clica em OK. Aqui a gente tem que selecionar o intervalo de entrada dos dados, tá? Então, vamos selecionar aqui a minha coluna de receita. Marquei rótulos, porque a minha primeira linha, ela apresenta lá o nome, né? Revenue, então, receita, tá? Tem que marcar a caixinha. Fator de amortecimento. Então, aqui, na suavização exponencial, nós temos dois conceitos importantes, tá? Fator de amortecimento e constante de suavização. Toda vez que você marca um fator de amortecimento, você automaticamente já indica a constante de suavização, que é a diferença, né, entre a unidade, entre 1 e o fator de amortecimento que você está utilizando. O que é essa constante de suavização? Ela é a quantidade, ela é um número, né, um percentual ali, um coeficiente, que indica o quanto do erro da previsão anterior você vai usar na próxima previsão, tá? Então, não tem uma regra, tá? Até a gente posteriormente vai tratar isso em outros vídeos, mas a seleção do fator de amortecimento e da constante de suavização, existem técnicas bastante interessantes para a gente escolher exatamente esses números que gerem o menor erro possível na previsão, tá? Aqui eu vou simplesmente adotar um número arbitrário, coloquei um fator de amortecimento 0,7, tá? Mas ele poderia ser qualquer número entre 0,01 e 0,99, tá? Então, qualquer valor nesse sentido. E posteriormente eu vou explicar melhor esses dados. O intervalo de saída, então aqui eu vou pedir para o Excel colocar na coluna C, colocar na coluna C2 aqui, e vou pedir um gráfico, tá? Erros padrão não vou marcar, clico em OK. Muito bem, então vejam que nós temos aqui, deixa eu colocar em moeda para ficar mais bonitinho, né? Então vejam que nós temos aqui uma previsão. Tá? Então, a previsão primeira sempre é a previsão anterior, né, do mês anterior, e a próxima previsão ela vai ser a previsão, a nossa constante de suavização, que é 0,3, né, multiplicada pelo valor real do mês anterior, mais o meu fator de amortecimento, que é 0,7, que eu indiquei ali para o Excel,
multiplicado pela previsão do mês anterior, tá? Então, é assim ao longo de todo o período que o Excel vai fazer as previsões. E aqui eu já pedi para o Excel apresentar para nós um gráfico para a gente já ter uma inspeção visual inicial aqui de como que está se comportando a nossa previsão. Então, vejam, a linha laranjada é a nossa previsão, né? E a linha azul o valor real. Veja que o ajuste ele não é ruim, né? É um ajuste até visualmente razoável, mas a gente consegue melhorar isso aqui, tá? Então, aqui eu já vou chamar a atenção de vocês para o primeiro ponto. Quando a gente vai fazer previsão de séries de dados, né? No nosso caso aqui é uma série de tempo, você tem que trabalhar com uma série que ela seja estacionária, tá? Então, quando é muito difícil, você não consegue fazer a previsão, estatisticamente falando, de uma série que ela não é estacionária, tá? Então, como que a gente vai fazer essa análise, tá? Então, só vou pedir aqui, só para a gente visualizar, vamos pedir uma autocorrelação dessa série de dados aqui, tá? Então, vou pedir uma correlação dessa série com ela mesma. A gente vai verificar que essa série aqui ela tem uma autocorrelação de 0,79, é muito alta. Tá? Então, você não consegue, esses valores são altamente correlacionados um com o outro. A previsão aqui visualmente é boa, mas se a gente for analisar as informações estatísticas da estimação, vai ter uma série de problemas. Tá? Então, a gente não consegue fazer essa estimação utilizando direto esse conjunto de dados aqui, tá? Então, a gente tem que fazer alguns ajustes na série para poder fazer a previsão, que eu vou levar para outra aba da planilha aqui, tá? Então, como que normalmente se resolve a questão da autocorrelação, tá? Tirando a primeira diferença da série, beleza? Então, você vai resolver a questão da autocorrelação fazendo tirando a primeira diferença. Como que eu faço isso? Valor atual menos valor anterior e arrasto isso aqui até o final, beleza? Então, tá aqui, a gente tirou a primeira diferença. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Deixa eu só colocar uma linha aqui. Deixa eu fazer de novo a autocorrelação, mas agora da nossa série em primeira diferença, para vocês verificarem o quão diferente ficou o resultado da nossa autocorrelação anterior. Então, veja que aqui eu tenho uma autocorrelação negativa de 0,05, tá? Confrontando com uma autocorrelação de 0,79 é uma diferença bastante grande, né? Então, essa autocorrelação aqui, ela é tolerável, tá? É tolerável para a gente trabalhar com previsão de receita, no nosso caso aqui, beleza? Então, o primeiro ponto que a gente faz aqui para resolver, para conseguir fazer a estimação, é tirar essa primeira diferença aqui, beleza? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer, tá? Eu vou pedir para o Excel para ele gerar uma previsão com suavização exponencial com base nessa primeira diferença aqui que eu acabei de tirar, tá? Então, vamos lá de novo. Vou seguir os mesmos parâmetros, tá? Não vou mexer no fator de amortecimento, não vou mexer em nada disso, porque ficaria muito... Enfim, o objetivo aqui é mostrar a técnica, tá? Depois eu vou fazer um novo vídeo fazendo uma discussão de como a gente encontra esses números mais adequados para minimizar o erro, tá? Muito bem, seleciono os meus dados, aqui eu já deixei sem rótulo, onde eu quero que saia. Vou pedir para ele sair os resultados aqui na coluna D4, tá bom? Resultado com gráfico, não precisa porque a gente vai ter que fazer mais um detalhe aqui, mais um ajuste. Então, dou um OK. Muito bem, aqui, veja, aqui eu vou só deixar isso aqui para ficar bonitinho, né? Muito bem, então aqui eu vou colocar previsão com primeira diferença, tá? Então, para a gente deixar a coluna com um rótulo bonitinho aqui para não ficar com nenhum problema na nossa informação. Muito bem, deixa eu deixar aqui também. Bom, sabe, deu uma travadinha no Excel aqui, vamos voltar. Então, vou deixar aqui em negrito, colocar isso aqui em moeda para ficar bonitinho.
Então, vamos lá. Então, essa aqui é a nossa previsão, né, com primeira diferença, com suavização exponencial, conforme a gente utilizou, né, empregou a ferramenta aqui no Excel. A primeira previsão é sempre o valor do mês anterior, não tem como ser diferente, mas na nossa primeira previsão efetiva aqui, né, que é a partir de abril, como que o Excel, como que a ferramenta, né, ela vai fazer? Aqui a fórmula está apresentada porque a própria ferramenta apresenta a fórmula para a gente, tá? Então, vai ser o valor anterior multiplicado pela nossa constante de suavização, somando, né, o fator de amortecimento, que é 0,7, aquele valor que eu informei para o Excel, multiplicado pela previsão do mês anterior, que no nosso caso aqui é R$12.000, tá? Isso aqui se repete mês após mês, beleza? Muito bem, agora a gente tem um problema, porque veja, ok, eu tenho a previsão utilizando a primeira diferença, mas, né, aqui ó, o valor negativo, menos 12, mais 3, mas os valores reais eles são completamente diferentes. Como que eu resolvo isso aqui, tá? Agora a gente vai criar uma coluna que se chama previsão integrada, tá? A receita, né? No nosso caso aqui, a receita, o revenue lá, que é a coluna B, tá? Que vai trazer valores coerentes, tá? Senão não faz sentido nenhum, tá? Então, como que a gente vai encontrar esses valores, tá? Eu vou pegar o valor da minha previsão em primeira diferença mais o valor real do período anterior, tá? E simplesmente replico isso aqui, copio até o final, e agora sim, efetivamente, eu tenho uma previsão de receita efetiva, tá certo? Então, ou seja, a gente utilizou aqui a técnica da primeira diferença para encontrar valores estacionários para poder fazer a previsão. Agora eu integro isso daqui aos valores reais que estão indicados aqui na nossa coluna de receita, coluna B, beleza? Bom, ok, agora a gente tem que verificar o seguinte, olha, será que essa minha previsão, ela ficou adequada, ficou ajustada? Então, vamos pedir um gráfico disso aqui, né, para que a gente possa ter uma inspeção visual adequada e poder fazer até uma comparação, né? Então, vamos lá de novo aqui, selecionando. Ok. Então, vou lá em inserir e vou pedir um gráfico de linha para a gente poder fazer essa comparação e ter uma inspeção visual. Esse aqui mesmo está ótimo, um gráfico de linha. Ok, deixa eu jogar ele mais para baixo aqui. E vamos aumentar para a gente poder visualizar bem o que a gente acabou de fazer aqui. Bom, veja lá. Em relação ao que a gente tinha no gráfico anterior, utilizando só os dados reais, aqui o ajuste, a linha alaranjada, tá? O ajuste era bom, mas vê que descola bastante do valor real, né? Diferente do que acontece aqui, ó. Então a gente já tem uma previsão bastante parecida, bastante próxima do valor real, não é verdade? Então veja o ganho de qualidade que nós tivemos ao utilizar a suavização exponencial com os dados estacionários, tá? Com esses dados em primeira diferença. Então é fundamental para esse trabalho de previsão que a gente faça esse trabalho, né? Faça esse ajuste nos dados, porque senão a gente não consegue prever nada, certo? Claro, como eu falei, essa previsão pode ser melhorada muito ainda escolhendo aqueles pesos, né? O fator de amortecimento, constante de suavização, mais ajustados para minimizar o erro, mas aqui a gente já tem bastante conteúdo para uma primeira aula de suavização exponencial. Beleza, moçada? Bom, então, por essa aula de hoje é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida aí sobre essa técnica de previsão, deixe nos comentários. Peço que se inscrevam no canal, compartilhem com esse conteúdo possa ser útil, deem o joinha no vídeo, que também ajuda bastante. Enfim, dúvidas, comentários, sugestões, deixem nos comentários aí. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, moçada. Bons estudos e até mais.